Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo e debatermos também as negociações do clube. Dentre elas, questão do Quinteiro, né? O Quinteiro que ontem surpreendeu e foi a uma reunião com os acionistas do Júnior Barranquilla, isso mesmo, ele esteve presente para negociar uma ida para o time da Colômbia. Falaremos também sobre Gabigol, Arrascaeta, Varela. Tem muitos assuntos a debatermos aqui no canal Deco CRN, então você que está chegando a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá? Ontem um monte de jornalistas, né, eles chamam aqui de periodistas da Colômbia, colocaram a informação que o jogador Juan Quinteiro estaria se reunindo com um dos acionistas do Júnior Barranquilla. O que me causou estranheza é que foi só ele, não foi o seu empresário, né? Enfim, isso está me cheirando a leilão. E leilão o Flamengo não irá entrar. Isso aí é fato consumado, a gente já conhece bastante o Marcos Braz, o Bruno Spindel. Eu acho que o Flamengo está totalmente correto em não entrar em leilão por qualquer jogador que seja, até mesmo que, na minha visão, o Quinteiro precisa mais do Flamengo do que o Flamengo do Quinteiro, né? Convenhamos, o Flamengo tricampeão da América, nos últimos 4 anos chegou a 3 finais, 2 com êxito, só apenas a do Palmeiras, que infelizmente não ganhamos. Iremos para o Mundial Interclubes, logicamente, antes de pensar no Real Madrid, temos uma semifinal. Vai haver o sorteio aí, pelas informações, no dia 13 de janeiro. E então, meus amigos, sinceramente, não vejo o porquê de caso de insucesso, caso que o Flamengo não consiga contratar o Quinteiro, que algum torcedor do Flamengo fique preocupado. Tá? O Quinteiro que não vem numa boa fase, fora de forma, um jogador que precisa se concentrar mais na sua carreira. Então, volto a falar, se realmente ele está utilizando o Flamengo para conseguir coisas maiores em outros clubes, ele que vai perder, né? E se fosse Flamengo, até já tirava o time de campo, já falava oficialmente que não há nenhum tipo de negociação, tá? A informação é que o Marcos Braz está junto com o Spindel na Argentina, conversando, né? Finalizando os últimos detalhes da contratação do Agustín Rossi, né? Falando em Agustín Rossi, ontem mesmo o jornalista Mauro César Pereira falando com jornalistas da Argentina sobre o caso, né, do Agustín Rossi, que foi muito criticado, nada confirmado, tá, gente? Nada confirmado. Então, quem fez a campanha lá, né, contra a contratação do goleiro, tem que ter um pouquinho mais de discernimento das coisas, né? Apurar melhor a situação antes de solicitar alguma coisa, tá? Então o Flamengo está na Argentina, através do Marcos Braz e do Bruno Spindel, para fechar essa contratação e, quem sabe, está conversando com outros jogadores, né? Quem sabe vem surpresa boa da Argentina. Quem sabe essa questão do Quinteiro aí não é apenas fogo de palha e podendo vir um jogador até melhor do que o Juan Quinteiro, né? Vamos aguardar mais informações sobre essa questão aí de negociação do Flamengo, negociações, na verdade, do Flamengo na Argentina, mas a questão do Juan Quinteiro. O que mais causou estranheza, né, que parece que avisaram a todos que haveria essa reunião para mesmo dar um bafafá danado. Foi o que aconteceu, né? Todos os jornalistas da Colômbia sabiam dessa reunião, avisaram mesmo propositalmente para que o negócio viesse à tona, tá? Então, aguardar, o Flamengo não entra em leilão, se o cara não vier, faz parte, vamos atrás de outro, quem sabe de outro até melhor, tá? Falar aqui também, né, cara, sobre alguns absurdos, dentre eles, um jornalista, um apresentador argentino, surtando e sugerindo arrancar as pernas de Gabigol na Libertadores, né? É brincadeira. Vamos lá. O apresentador argentino Alejandro Fantino pregou a violência contra o novo camisa 10 da Gávea, né?
quem eles pegaram na Libertadores de 2022. Isso é Boca, o que está acontecendo, pessoal? Eu arranco as pernas do Gabigol, faço o pingente com a tíbia do Gabigol. Quando eu fui ao Boca era Esparta, agora é Cidade Smurf. O que está acontecendo? Eles são brasileiros, saltam como lagostas, disse o apresentador durante o programa Multiverso Fantino, cara. É um irresponsável, né, cara? Falar sobre isso. Além da vontade de quebrar Gabigol, o apresentador diminuiu o título do Flamengo em 2022. O mais querido eliminou o Corinthians nas quartas de final da competição e o time paulista tirou o Boca Juniors nas oitavas, né? O pouco duelo da equipe de Fantino com o Mengão não aconteceu no último Continental. Ano passado, se ele, Boca, ganhasse o Corinthians, seria finalista. É verdade, né? O Boca Juniors conseguiu a proeza de perder para o time BC do Corinthians. E realmente eles teriam totais condições de ganhar do Flamengo, né? Pô, tem cada um, cara, né? Tem cada um que a gente tem que, sinceramente, esquecer, né? O Corinthians que acabou eliminando o Boca lá na Bombonera, né? Com o time de garotos, sem Renato Augusto, sem William, sem um monte de jogadores, que o único jogador dos mais capacitados do Corinthians que jogou foi o Yuri Alberto, e os caras ainda tentam desmerecer o Flamengo que passou com uma certa tranquilidade pelo Corinthians nos dois jogos, né? 2-0 em Itaquera e 1-0 no Maracanã, né, cara? É um piadista mesmo esse cara, né? Mas o que mais incomoda é a questão do cara pregar violência, né? Em cima do jogador do Flamengo. Sobre desmerecer, a gente já está acostumado aqui no Brasil, isso acontece direto, tá bom? Falar aqui também sobre a questão do Carlos Alberto, né, que foi lá pro podcast do GV, né, Getúlio Vargas, né, cara, e ele agora, sinceramente, é a última vez que eu vou falar sobre ele, eu só comento porque eu acho que eu tenho que comentar, porque não deixa de ser notícia, mas é a última vez, porque agora eu já sinto que ele viu que está dando engajamento, ele vai continuar falando do Arrascaeta, né? Ele falando que a entrada dele no Jogo das Estrelas foi bem pesada, né? Ele falando sobre essa questão, tá? Ele fala assim: essa piadinha safada de quarta série, tu viu como meu pé esquerdo chega nele? Se aquela foiçada pega ele vira um saci pererê, né? Aí depois, cara, eu acho que os caras precisam de algumas situações para ganhar engajamento. Eu não acho que seria dessa maneira, né? Ele falando, minimizou o futebol do Arrascaeta, que ele nunca jogou na Europa, que ele foi reserva no Cruzeiro, no Flamengo. No Flamengo com o Abel Braga, que discutivelmente é um treinador que não sabia o que estava fazendo, né? Então, tentando desmerecer o Arrascaeta, tentando ganhar engajamento em cima do Arrascaeta, sabendo que a torcida do Flamengo dá esse engajamento todo para ele, né? Então, cara, se ele tá agora, conforme ele falou mesmo, sendo comentarista da Bandeirantes, né? Vai ser no Carioca, vai comentar os jogos do Arrascaeta. Porra, cara, seja sincero, esquece o cara, vive a tua vida, faz o teu trabalho. Se você está aí na Bandeirantes, é porque coisas boas você tem. É exatamente isso, coisas boas você tem. Então, cara, faça o teu trabalho, esqueça o Arrascaeta, né? E não tente jogar uma responsabilidade, não, que ele tem que ganhar um Mundial, que tem... Meu amigo, pode ter certeza, cara, que o Flamengo tem totais condições de ser campeão mundial, e aí, cara, vai ter que segurar a onda mesmo, porque os caras vão vir com tudo. Não só o Arrascaeta, como o Gabigol. O Arrascaeta é até de boa, acaba segurando um pouco a vibe, né? Enfim, mas o Gabigol pode ter certeza que ele chegará com tudo pra cima de você, tá? Então, só isso mesmo para falar do Carlos Alberto, que já tá ficando chato demais. Agora, antes ele havia sentido o golpe, agora já vejo que é para ganhar mesmo engajamento, tá? Falar aqui também sobre a questão, né, do Vitor Pereira no Flamengo, que fez um churrasco de confraternização com comissão técnica, jogadores, para se conhecerem melhor. Eu acho que está correto, acho que isso é necessário, logicamente, sabendo que uma boa alimentação faz toda a diferença. Tenho certeza que ninguém exagerou com rigorosamente nada, que estão muito focados em serem campeões não só mundiais, como também da Recopa Sul-Americana, como também da Supercopa do Brasil. Então a informação
é essa, tá? Falar aqui sobre prováveis saídas, renovações e também contratações, tá? O Hugo Souza recusando a proposta do Viseu Kobe, atrasando assim a negociação para a ida dele ao Japão, tá? Então, ele não gostou da oferta do Viseu Kobe, então tá emperrado aí, o Flamengo já aceitou a venda aí de 1.300.000 a 1,5 milhão de dólares por 50% do passe do atleta. Então, tá tudo certo entre Flamengo e Viseu Kobe, agora cabe ao time japonês se acertar junto ao time, ao jogador Hugo Souza, tá? Então ele aí dificultando essa negociação, tá bom? Falar aqui também sobre o Marinho, né, cara, que o Pumas do México aceita pagar até 8 milhões de reais, 8 milhões de salários pelo atacante do Flamengo, tá? Mas a ideia do Marinho é não sair, né, do Flamengo. Ele quer continuar 2023 no Flamengo, pelo menos até o Mundial Interclubes, tá? Para o Flamengo, pagaria aí 1,5 milhão de dólares, né? Daria 7.800.000 reais. O Flamengo pagou 7 milhões de reais pelo Marinho, e aí eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam com uma possível saída do Marinho para o futebol mexicano, se vocês acham que ele ainda poderá nos ajudar dentro de campo. Então fica aqui a minha pergunta a todos vocês no canal Deco SRN, né? Falar também sobre a questão do Varela, tá? Guilherme Varela, tudo encaminhado para sua contratação em definitivo, né? O Varela que acaba seu contrato com o time russo na metade do ano, e aí estará livre, e o Flamengo já tem acordado um contrato de 4 anos com este atleta, tá? Então, o jogador Guilherme Varela, muito próximo de assinar, né, um novo contrato com o clube, tá? Com o clube, com o Flamengo. Aí eu gostaria de saber se para vocês é o ideal. Eu já disse aqui algumas vezes que, na minha visão, o Flamengo precisa de um outro lateral direito. Eu liberaria o Mateuzinho, emprestaria o jogador para um outro clube para ganhar experiência, traria um jogador com características do Rodinei, tá? Com características do Rodinei. Falar aqui também que o Flamengo comprando aí direitos econômicos do destaque da Copinha, tá? O jogador Everton, camisa 8, se eu não estou enganado, pelo menos no Sub-20, ele estava jogando com a camisa 8, jogador de muito destaque, tá? Tem apenas 19 anos, e está sendo comprado junto ao Volta Redonda, tá? Estava emprestado ao Flamengo, teve 30% dos direitos econômicos comprados pelo rubro-negro. Vale destacar que Everton foi um dos destaques do mais querido nas 2 primeiras rodadas da Copinha e será um dos jovens reforços do plantel que estarão à disposição para competir pelo Cariacão 2023, né? Vai voltar também o Lohan e o Everton foram os grandes destaques, tá? Do Flamengo nessas 2 primeiras rodadas. Eles estão voltando ao Rio de Janeiro para poder jogar, né, junto, pelo menos essa primeira rodada aí, que a gente vai falar sobre quando os titulares, os profissionais estarão presentes, mas o Everton aí podendo, quem sabe, ter oportunidade na primeira rodada do Carioca, agora dia 12, quinta-feira, contra o Audax, tá? O empréstimo de Everton para o Flamengo terminaria no final de janeiro, com opção de compra de 1.700.000 por 70% dos direitos econômicos. O rubro-negro tentou uma extensão do vínculo do volante até dezembro, contudo a proposta foi recusada, tá? A fim de manter a joia no ninho, o Flamengo comprou os 30% por 300 mil reais e aumentou o empréstimo até dezembro, com opção de compra de mais 40 por 800 mil, tá? Volta Redonda, por sua vez, aceitou a oferta, os clubes trocarão o papel para finalizar. 300 mil como fosse um empréstimo, e depois do Flamengo querendo contratá-lo em definitivo, 800 mil por mais 40%, acho uma ótima, tá? Um outro jogador aqui da base do Flamengo que está saindo, né? É o Kaique David, cara, que eu acho bom jogador, não entendo por que o Flamengo está liberando, tá? Ele, na verdade, pertence ao Nova Iguaçu. Com o contrato a vencer no dia 31, Kaique David deixa o Flamengo. Meio que completa 20 anos, no próximo dia 22, pertence ao Nova Iguaçu, tá? É uma pena, cara, porque eu acho esse jogador um bom jogador.
mas o Flamengo não irá mantê-lo. Ele fez 43 jogos na categoria de base com 5 gols marcados, tá? Jogou na temporada passada nos profissionais, participou do empate 2-2 contra o Juventude e da derrota de 2-1 para o Avaí. Então, o jogador Kaique David está fora do Flamengo, tá? E para a gente falar aqui, né, também sobre a projeção de usar os titulares, né, o elenco principal, no segundo jogo do Carioca, tá? O clube acelera a preparação por ritmo das decisões da Supercopa do Brasil, do Mundial Interclubes, tá? Será com elenco alternativo, formado por garotos, a estreia na temporada contra o Audax. A partir da segunda rodada, o treinador Vitor Pereira pretende colocar atletas do grupo principal para fazer testes da ritmo aos atletas que disputarão as decisões, tá? Não quer dizer que sejam todos os titulares, mas o time B deve jogar, tá? Então, os preparadores do Flamengo acelerando aí, né, para que o time principal, elenco principal, comece a ganhar ritmo, e eu acho que está certíssimo, já falei sobre isso. Não adianta só botar os caras na última rodada do Carioca, vai jogar a final da Supercopa do Brasil com o time totalmente fora de ritmo, então não é bom. Eu acho que o Flamengo está corretíssimo no planejamento, tem que começar a dar ritmo de jogo, sim, aos jogadores. Logicamente que a gente vai ver que a produção não vai ser adequada, mas vão ganhar ritmo com o decorrer dos jogos. Então, parabéns à comissão técnica que está com o planejamento, na minha visão, corretíssimo, tá, gente? Então é isso aí, tá? As primeiras informações, tamo junto. Deus abençoe a cada um, ótimo sábado. Tamo junto, se inscreva aqui no canal Deca CRN, deixem um like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação, tá? Até mais tarde, tamo junto, saudações rubro-negras. Valeu, nação, fui.